Xeniató, de Arraial-Timope, Calpetone, Tinauã, Pataxó. Boa tarde para todos, meu nome é Nitinauã, sou liderança aqui na Aldeia da Jaqueira, uma das fundadoras dessa aldeia, do projeto de etnoturismo aqui. Eu vim de uma família tradicional Pataxó, meus pais, meus avós não tiveram mistura, sempre viveram na aldeia, na mata, e eu acompanhei toda essa trajetória de vida. Eu sempre às vezes falo para meus filhos, para minha comunidade, meus parentes, que eu tive uma oportunidade que eles não irão ter. Eu nasci na mata, cresci ainda, pescando no rio, andando de canoa. As nossas casas eram chamadas de choça. A gente ainda não tinha escola na aldeia. Os ensinamentos eram nossos anciãos que nos ensinavam através da oralidade, em volta da fogueira, fazendo artesanato, indo para o mangue pegar caranguejo na roça. Então nós tivemos uma educação diferente dessa que nós vivenciamos hoje. Então assim, por ter essa vivência com a minha família, com a história do meu povo, foi que nós fundamos a Reserva da Jaqueira. Ainda nasci, cresci, ainda dormi naquelas camas de vara, nas tarimbas, nas esteiras, né? Eu ainda sou daquela época que a gente ainda andava comendo o peixe na brasa, ainda assado, não tinha sal. Esses alimentos industrializados não tinham chegado na nossa aldeia, né? Na verdade, a gente tinha tudo, tinha mata, tinha rio para pescar, a mata para caçar, os mariscos. Então a gente tinha essa fartura de alimento natural. E que hoje, com o passar do tempo, muitos dos nossos rios já estão mortos, outros estão doentes, não temos mais floresta suficiente para caçar. Então a gente vem mudando a nossa alimentação, adaptando essa nova realidade que nós estamos vivendo. Então assim, a Reserva da Jaqueira, em 97, quando nós chegamos aqui, junto com o cacique Carajá e a liderança, lutaram para que essa área não fosse destruída. Hoje ela é uma área demarcada e homologada como território Pataxó. E aí, Nayara, Jandai e eu, Nitinauã, nós somos 3 irmãs que demos início a esse trabalho aqui, nos organizamos, criamos a Aldeia da Jaqueira, o projeto de etnoturismo, abrimos espaço para que o turista chegasse até aqui, criamos o Instituto Pataxó de Etnoturismo para estar nos organizando melhor para a visitação. Mas o objetivo nosso principal aqui é o fortalecimento cultural do nosso povo Pataxó e a preservação da Mata Atlântica. Olha só, o nosso objetivo aqui na aldeia, como eu já expliquei, é preservar essa floresta e fortalecer a nossa cultura. Isso não quer dizer que nós não podemos utilizar outras coisas, né, de ir para a escola, para a faculdade, de ter uma energia na nossa aldeia, de ter internet, de ter acesso a toda essa tecnologia. Porque muitas vezes as pessoas têm um olhar diferente para nós. Achar que nós, enquanto povo originário, nós não devemos utilizar essa tecnologia dentro das nossas comunidades, que nós vamos deixar de ser Pataxó, vamos deixar de ser etnia. Não, muito pelo contrário, viu? Toda a cultura ela é dinâmica. Nós também não somos diferentes, nós temos que estar atualizados, até porque nós temos que lutar pelo nosso povo, defender o nosso direito, né? Passar para nossos filhos, para nossos netos essa importância de estar nos fortalecendo enquanto povo Pataxó, enquanto povo originário também, né? E esses benefícios, esses ferramentas, nós devemos usar ele, saber utilizar ele em defesa do nosso povo. É uma forma que nós temos que mostrar para a sociedade aí fora, né, a nossa verdadeira história, a nossa luta, o que nós passamos. Porque com essas ferramentas, essa tecnologia, vocês aí fora irão conhecer. E nós nunca vamos deixar de ser Pataxó. Porque o ser Pataxó para nós não é no que a gente usa, está no nosso sangue, e isso ninguém vai tirar de nós, né? Então a nossa aldeia aqui, a gente tem escola, tem uma brigada Pataxó, tem uma casa da memória, criamos o Instituto Pataxó de Etnoturismo, recebemos visita aqui na aldeia, nós temos 3 tipos de passeio, um que passa 2h30, outro pode passar o dia inteiro, outro pode passar até a noite aqui com a gente. Nós vamos fazer uma troca de conhecimento com nossos visitantes, né? E mostrar um pouco da nossa cultura, do que nós vivenciamos aqui. O nosso cotidiano é esse, a gente recebe turista, fazemos artesanato, tem hora que a gente senta para conversar, tem hora que a gente não faz nada, tem dia que o povo vai pescar, tem vezes que vai para a mata fiscalizar, pegar lenha, pegar patioba, tem vezes que as crianças querem ir para o rio tomar banho, tem vezes que está brincando. Então assim, esse é o nosso cotidiano.
Então, assim, a gente não vou chegar e falar para o visitante, não, aqui as crianças, os nossos estudantes não têm acesso à internet. Tem sim, tem acesso à internet, tem um celular, eles usam na hora que há necessidade deles usarem. Mas se a gente for fazer a nossa fogueira, contar a história, os mais velhos virem nos ensinar, nós também temos que saber que esse é um momento nosso, não é um momento de usar esses aparelhos. Então é um momento diferenciado, para cada coisa a gente tem isso aí, para caminhar na mata, para tudo, a gente tem essa diferença. E claro, a cada dia que passa nós temos que estar atualizado. Tanto nessas informações, o nosso jovem estudando, para estar nos ajudando, estar cada vez mais nos fortalecendo, buscando esses conhecimentos aí para agregar os nossos conhecimentos tradicionais. Olha, hoje assim, a pergunta ser indígena ou ser pataxó, mas assim, esse é o meu olhar enquanto mulher pataxó. Possa ser que outro parente vai responder outra coisa, mas para mim ser indígena, ser pataxó, é a nossa própria história. A história de vida do nosso povo, a gente poder conhecer essa vivência, a gente poder conhecer a nossa história, poder falar um para o outro quem nós somos, de onde viemos, por quê, para quê. Porque nós, enquanto povo originário, nós temos um elo de ligação muito forte com a natureza, com a terra, com toda essa conexão dos elementos deixados pelo nosso Criador Inhamissum. Então, ser pataxó, gente, é conhecer a nossa história, é valorizar cada vez mais, é poder respeitar, tá falando mais para a nossa comunidade, poder ajudar mais a nossa liderança, e poder dizer para quem nós somos. E a gente buscar cada vez mais esse respeito pelo nosso povo, pela nossa identidade, pela nossa cultura. Então, para mim, ser indígena é você poder valorizar cada vez mais esses conhecimentos tradicionais, a sua história, o seu povo, a lutar pelas suas terras, seus territórios, seus direitos. Isso para mim é ser indígena e ser pataxó. Olha só, nós mulheres pataxó, alguns anos atrás, a gente não tinha esse nome de liderança, mas a gente já era ouvido dentro da comunidade, a gente já era respeitado. Eu sempre cito uma senhora do povo pataxó chamada Josefa. O pessoal fala, Dona Josefa era uma mulher corajosa, era uma mulher valente, uma mulher determinada, porque ela ia mesmo assim, e falava e ajudava seu povo. Então o lugar de nós mulheres pataxó é onde a gente quer estar. Ninguém precisa escolher o lugar para nós. Você quer ser uma cacica? Tem um perfil? Então vá ser cacica. Você quer representar uma instituição? Vá. Se você quer ser uma pajé, tem o conhecimento das ervas, tem tudo, então você é a pajé. Quer ser uma parteira? Também. Quer ser um médico? Pode ser uma médica. Então você não precisa mais ninguém escolher lugar para nós. Nós temos essa autonomia, temos esse direito de escolher o lugar onde a gente quer estar. Então a gente precisa cada vez mais estar nos fortalecendo. Uma coisa eu digo, nós sempre fomos mulheres guerreiras, determinadas, corajosas, sempre lutamos e sempre vou lutar pelo nosso povo, pelo nosso direito. Lembrando que isso a gente já traz de raiz das nossas grandes guerreiras. Eu tenho o exemplo de Taquara aqui na aldeia e muitas outras mulheres também. A minha mensagem que eu deixo para a nossa geração futura é cada vez mais se orgulhar do seu povo, valorizar cada vez mais a sua cultura, a sua história, erguer a sua cabeça, lutar mesmo pelo seu direito que você tem enquanto povo pataxó, defender mesmo esse direito seu garantido, sua terra. Então, assim, os obstáculos vão vir, mas você pode vencer eles, sem deixar de ser quem você é. Lute, defenda seu povo pelo um futuro melhor, tanto para nossos filhos, para nossos netos, como para outros também, e quanto para nosso mundo e nosso país. Auere. Bom, gente, a gente sabe que nós, enquanto liderança, ou cacique, ou liderança, ou pajé,
Nós temos falha, né? Temos nossas qualidades e temos nossos defeitos. Todos foram embora. Mas o meu recado que eu deixo aqui para vocês, quando eu não estiver mais em cima dessa terra que eu parti, é que eu estou deixando um legado aqui. Enquanto Mulher Pataxó, liderança, a nossa luta aqui na Reserva da Jaqueira, pelo nosso povo, pela língua, pintura, história, a criação do etnoturismo na terra indígena, a primeira no Brasil que foi criada por nós, mulheres, organização e tudo. Então nós estamos deixando esse legado para vocês, para no futuro vocês pararem de pensar que sempre aqui teve umas mulheres guerreiras, determinadas e corajosas, que lutaram, o desafio vieram, mas perante todos os desafios e as dificuldades, nós nunca desanimamos. Nós demos a mão e viemos com união, com coragem, com determinação. E a Reserva da Jaqueira hoje é um exemplo para vocês verem. Então esse é o meu legado que eu estou deixando para vocês quando eu chegar a partir desse lugar aqui, Auere. Eu quero deixar um recado para vocês, enquanto mulher pataxó, liderança, e também enquanto mulher indígena. E a todos vocês, quando ver essa mensagem, nos ajude pela demarcação das nossas terras, para que a gente possa deixar um futuro melhor garantido para nossos filhos. Hoje a nossa luta constante da nossa liderança é pela demarcação do nosso território e também a parte ambiental. A Reserva da Jaqueira é um lugar para nós, uma universidade cheia de riqueza. O ecossistema Mata Atlântica aqui é muito rico, a fauna e a flora, e sem pensar a nossa cultura. Então lute, preserve esse lugar, defenda esse lugar aqui e nos ajude a preservar essa floresta e também a demarcação das nossas terras, respeitando os nossos direitos que está garantido aí dentro da Constituição brasileira, respeitando os nossos direitos enquanto povo originário, enquanto mulher, povo pataxó. Deixo esse recado para vocês. Vamos contar com vocês, amigos e parceiros, visitantes, nos ajuda a fortalecer e a defender esse povo, a deixar um futuro melhor para essas gerações. Auere.